No vídeo de hoje nós estaremos fazendo um comentário aqui sobre um vídeo do Rabino Ventura, onde ele faz algo muito interessante. Primeiro, ele fala do vídeo de forma bem respeitosa, nos trata como irmãos, sugere um debate a nível respeitoso e acadêmico, e também condiciona o conhecimento, a compreensão de Isaías 53 ao entendimento da língua e o conhecimento da língua hebraica, o que realmente é verdade. Ele também fala de desonestidade nas traduções em português, principalmente no que se refere a Isaías 53, o que influenciaria diretamente o nosso entendimento do texto. E realmente existe sim equívocos na tradução, ele chama de desonestidade, e eu vou comentar exatamente em cima disso. Por quê? Ele fala de desonestidade nas traduções, e ele traduz parte de Isaías 53 de forma adequada, mas na hora de interpretar o texto, ele vai seguir a mesma linha desonesta dos tradutores em português. Por quê? Porque ele faz uma leitura no capítulo 52 de Isaías, para introduzir o capítulo 53, então ele sugere que o texto ali é uma referência ao país, a Israel em si. O texto vai dizer que no futuro Jerusalém não permitirá que ninguém entre lá impuro ou incircunciso. Ele então faz a leitura do verso 1, 2 e 3 de Isaías 53. Do verso 1, 2 e 3 de Isaías 53, ele vai diretamente para o verso 10. E ele faz algumas colocações que, para que você entenda o verso 10, você precisaria entender o verso 4. E ele pula a leitura do verso 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e vai direto para o verso 10. Então do verso 3, ele vai diretamente para o verso 10 e ele faz colocações ali acerca do texto que são praticamente partidárias. E ele fala que ele não é partidário, que ele não é fundamentalista, que ele não está ali defendendo uma religião. Ele vai dizer tudo isso no vídeo, vocês vão conferir o vídeo. O verso 10 do texto de Isaías 53 vai dizer exatamente assim: Adonai Hafetz Dakior Hereli. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo fazendo enfermar. Então ele cita esse texto aqui. Inclusive a expressão aqui, Hereli, ela vai aparecer lá em Isaías 53, só que traduzida de uma outra forma. Ela vai aparecer como uma expressão roli, que é doença, enfermidade. Então ela vai ser traduzida lá de forma diferente. Então isso aqui mostra a tendenciosidade na interpretação, mas isso não desqualifica a perspectiva judaica messiânica do texto acerca de Mashiach. E ele vai dizer assim, o texto diz assim: Im tassim nafesh, im tassim asham nafsho, im tassim asham nafsho. E se tassim colocar asham, a culpa na própria vida. Então im aqui, e colocou a culpa na própria vida dele. Nafsho aqui seria a expressão nefesh, de alma, ela tem o sentido de vida aqui. Nafsho, de colocar nele a própria culpa, ou colocou nele mesmo a própria culpa. E ele vai dizer assim: o Senhor não se agradaria em colocar nele a culpa se de fato ele não fosse culpado. Ele vai dizer, o Ventura, o Senhor não agradaria em moê-lo se de fato ele não fosse culpado. Então ele está dizendo que realmente o personagem aqui de Isaías 53 é um personagem culpado. É claro que ele está dizendo isso para justificar o fato de que o texto não se refere a um homem, mas sim a Israel. Ele vai dizer isso em outro texto, em outro vídeo. Então ele está dizendo que o texto não se refere a Mashiach, por isso que está construído dessa forma. Só que quando você vai para o verso 3, o verso 4, o texto vai explicar da onde vem a culpa, da onde vem a enfermidade que esse personagem recebe. O texto vai dizer assim: Arren rolainu runasá. Seria Arren certamente rolainu, certamente nossas enfermidades. Runasá, ele carregou. Rolainu, nossas enfermidades. Você tem ali uma terminação, nu, o num e o shurur, que caracteriza a primeira pessoa do plural, Runasá. Da mesma forma como nafsho, você tem um vav, um rolen vav ali, que caracteriza a terceira pessoa singular. Nafsho é a alma dele. Nafsho é a alma dele. O shuruk, no rolainu, é nossa enfermidade, vem de primeira pessoa plural. Ele poderia ter aplicado o mesmo princípio que ele aplicou lá no versículo 10, aplicado no versículo 3, no versículo 4, pegando essas terminações, prefixos e sufixos e aplicados ao texto. Por que é importante isso? Porque esses prefixos e esses sufixos, eles mostram a quem o texto está dizendo. Quando o texto está referindo-se a um coletivo, nós, e quando o texto está se referindo a um indivíduo, ele. Então o texto de Isaías 53 deixa isso muito claro através dessas terminações. E até por isso que eu acredito que o Talmud vai citar uma tradição, não vai dizer a quem remontava essa tradição, que entendia Isaías 53 como sendo uma referência a Mashiach, ao próprio Mashiach. Porque o texto vai dizer: Arren rolainu runasá, ele carregou nossas enfermidades. E o texto continua: o marco eivenu savalan. Savalan aqui também ele carregou.
Então, Savalam, no texto, tem o mesmo sentido. Então, você tem aqui, ó, o mar coveino e as nossas dores, Savalam. Ele suportou, ele carregou. A expressão Savalam cabe, tem essa polissemia, cabe essas interpretações. Ele carregou, ele suportou, ele levou. Novamente, a expressão Sava, você tem ali, entre a expressão o mar coveino e Savalam, o mar coveino, você tem lá, e as nossas dores. Dores de quem? Nossas. Quem são esses nossas? E você tem a expressão Savalam. Ele carregou. O verso 4, ele não só é importante para dizer, para mostrar a diferença entre o indivíduo e o coletivo, como também é importante para entender a origem das dores e das enfermidades que ele, esse ele presente no texto, carrega. Por quê? Moré Ventura, quando ele cita o verso 10, no capítulo 53, ele fala que o Senhor agradou moê-lo e agradou enfermá-lo, a alma dele. Aí ele vai dizer assim, a alma dele é individual. Ele vai dizer, ele tem a culpa. E o Senhor não agradaria moê-lo se de fato ele não fosse culpado. Só que Moré Ventura não leu o versículo 4. Vocês vão conferir o texto aí, o vídeo dele, eu vou deixar aqui na descrição. Vocês mesmos vão ter a oportunidade de ver o que ele faz com o capítulo 53. Então, não é correto esse tipo de interpretação. A tradução que ele faz do texto, ela realmente ela está adequada. Não tem nem como falar que... E ele vai puxar ali contradições dentro da própria tradução, porque uma hora a expressão roli, ou roli, é traduzida de um jeito e em outro verso é traduzida de outra forma. Então existe até não só uma tradução equivocada, mas existe sim uma tendenciosidade no texto. Ele vai captar isso. Só que o que ele fez, onde ele lê o verso 52, depois lê o verso 1, 2 e 3 de 53, e pula para o verso 10, atribuindo culpa ao ele, ignorando a origem da culpa, da onde vem a culpa, e por que ele leva a culpa, porque o texto de Isaías 53, verso 4, é claríssimo. É claríssimo. Arren rolainu hu nassá. Certamente, ele, as nossas enfermidades, ele carregou. Então, Machia, o texto de Isaías 53, pode sim ser uma referência a Machia, e pode sim, perfeitamente, segundo o próprio Talmud, nós iremos citar essa referência em outro vídeo, o texto perfeitamente pode ser compreendido como sendo o Machia carregando a culpa e as enfermidades do seu próprio povo. Então, gostou desse material? Não deixe de comentar, curtir. Deixa a sua opinião aqui no vídeo. O que você acha sobre Isaías 53? Você quer um vídeo onde nós iremos comentar Isaías 53, verso por verso, flexionando todos os substantivos e os verbos hebraicos? Deixa aí no comentário. Eu quero e eu estarei produzindo um conteúdo desse para vocês. Um forte abraço para vocês e eu aguardo vocês no próximo vídeo aqui no canal Or HaTorah.